Sou eu o babaca por insistir que não vou cuidar do meu sobrinho que tem necessidades especiais para meu irmão em nenhuma circunstância? Contexto: minha irmã e eu, na faixa dos 30 anos, temos um irmão mais velho. Ele está no segundo casamento. Do primeiro casamento dele, tem o meu sobrinho, Connor, 15. Connor é autista. Quando ele nasceu, a família da minha, então, cunhada era vila de apoio. Meus pais também faziam parte dessa vila. Minha irmã e eu, não. Isso causou muitas discussões até que eu disse aos meus pais que eles podiam escolher, ou ficavam com meu irmão e a família dele e eu cortaria contato, ou respeitavam meus limites e eu continuaria por perto. Eles concordaram comigo. Eventualmente, meu irmão se divorciou por problemas conjugais, um dos quais era a insistência da ex-esposa para que minha irmã e eu assumíssemos um papel mais ativo. Senti pena dele, ainda sinto, mas eu não ia mudar de posição. Minha irmã também não mudou. Eu morei fora do estado por um tempo e recentemente aceitei uma nova oferta de emprego perto de casa. O cargo veio com um bom bônus, então decidi convidar meus pais, minha irmã e meu irmão para um jantar no meu restaurante coreano de churrasco favorito. Meus pais confirmaram que não era a semana do meu irmão com o Connor, então estava tudo certo. Cerca de uma semana antes de eu voltar para casa, meu irmão ligou e disse que a ex teve um imprevisto e que ele ficaria com o Connor na semana seguinte, e que a atual esposa dele estaria fora da cidade com as irmãs. Eu disse que tudo bem, e perguntei se ele queria chamar a babá de costume do Connor e eu pagaria pelo serviço na noite do jantar. Ele disse que não, queria levar o Connor ao jantar, e perguntou se poderíamos mudar o local porque o Connor fica superestimulado nesses ambientes. Eu disse que não. O jantar era meu, eu estava pagando, e ia ao meu restaurante favorito. Ele disse: Você sabe que seu sobrinho não consegue lidar com um lugar desses. Eu disse que sim, eu sei. Por isso estava oferecendo pagar uma babá para aquela noite. Ele insistiu que levaria o Connor mesmo assim. Eu disse que ele estava livre para fazer isso, mas que então eu não iria, o jantar seria só ele e nossos pais. Ele disse que isso era uma sacanagem, que se o Connor ficasse muito estimulado, ele apenas o levaria para fora até ele se acalmar. Eu relembrei que da última vez que fomos a um restaurante coreano, o Connor teve uma crise e eles tiveram que ir embora. Meus pais sempre ficam com pena do Connor, então normalmente vão para a casa do meu irmão depois para ajudar. Eu disse que não queria que isso acontecesse. Eu queria ter um jantar agradável sem me preocupar com isso. Ele mandou eu me ferrar e desligou na minha cara. Fomos ao jantar, minha irmã, meus pais e eu. Meu irmão não apareceu. Foi um jantar agradável. Meus pais também gostaram, mas disseram que gostariam que meu irmão tivesse vindo. Eu concordei. Eles então disseram que também queriam que meu sobrinho tivesse vindo. Eu não concordei. Eu disse que provavelmente isso teria resultado em meu irmão indo embora depois de 30 ou 40 minutos, e que eles teriam ido atrás dele também. Eles concordaram, mas disseram que eu deveria ter deixado Connor vir mesmo assim e apenas lidado com a situação. Eu disse que isso parecia um ótimo motivo para não fazer isso, e não conversamos muito depois disso naquela noite. Sou eu o babaca? Edit. Eu já cuidei do Connor antes, mesmo agora, fico com ele por algumas horas se meu irmão precisa fazer algo. Mas não fico o dia todo nem durante a noite. Não é culpa dele, e ele de forma alguma é uma criança ruim. No entanto, precisei impor limites porque meus pais e meu irmão, na verdade, principalmente a ex-esposa dele, se aproveitavam. Se você dava uma polegada, eles pegavam 1 quilômetro. Eles queriam que minha irmã e eu ficássemos morando perto depois do ensino médio para ajudar a cuidar do Connor, e eu não estava disposta a fazer isso. Vi os dois antes de eu ir embora, porque eu queria, mas não pedi desculpas por querer comer no meu restaurante favorito e fazer do meu jeito, só por uma noite. Sempre que meu irmão quer jantar, basicamente vamos ao mesmo restaurante local porque é tranquilo e não incomoda o Connor, e esse restaurante virou uma fixação dele. Está tudo bem, eu vou nesses jantares, mas para o meu jantar, eu queria um lugar que eu curtisse. Atualização 1, 28 de outubro de 2024, no dia seguinte. Primeiro, queria agradecer a todos, pelos comentários positivos e negativos. Mesmo os que me chamaram de babaca, li todos. Totalmente válido. Embora eu tenha visto meu irmão e o Connor antes de ir embora, foi mais para brincar com o Connor e bater papo superficial com meu irmão. Hoje decidi ligar para ele para tentar esclarecer as coisas e entender melhor. Conversamos por uns 5 minutos antes de eu tocar no assunto. Disse que sentia muito se ele achou que eu estava sendo cruel ou excludente com o Connor, mas que eu achava justo decidir como queria comemorar, do meu jeito. Ele disse que se desculpava por ter surtado do jeito que surtou, e que, olhando para trás, percebe que o Connor teria passado por um momento horrível e que teria sido um desperdício de dinheiro para mim. O restaurante custava cerca de $80 por pessoa, $40 para o Connor, mesmo se ele não comesse. Ele disse que só queria muito que o Connor estivesse presente também.
Eu disse que, no futuro, em ocasiões como meu aniversário, eu ficaria mais do que feliz em almoçar em família em um lugar que o Connor goste, para que ele também aproveite. E depois, no jantar, eu iria a algum restaurante que eu gostasse, e eu pagaria por uma babá ou a mãe do Connor, ex do meu irmão, poderia ficar com ele. Ele perguntou se o Connor poderia ir ao jantar também, e eu disse que achava que não, porque eu ainda pretendia ir a lugares como o restaurante coreano, hot pot, sushi ou restaurantes mais sofisticados, e o Connor não lida bem com esses ambientes, luzes, sons, cheiros, atmosfera. Foi por isso que sugeri o almoço, assim todos poderiam comemorar e ele estaria confortável. Mas deixei claro que, em ocasiões especiais como meu aniversário ou uma promoção, eu queria ir a um lugar que eu gostasse sem ter que me preocupar. Também mencionei que, quando ele nos levava para almoçar, uma vez por mês, antes de eu me mudar, ele ou meus pais escolhiam um restaurante sempre pensando no Connor. E tudo bem, eu ia na maioria desses almoços. Mas, dessa vez, eu queria algo para mim. Ele não ficou empolgadíssimo, mas disse que parecia uma boa ideia e que achava que o Connor também gostaria. Ele até disse que estava procurando comprar óculos escuros para o Connor, como alguém sugeriu, para ambientes muito iluminados ou com muitos estímulos. Aí ele me fez uma pergunta, que eu já esperava que viesse em algum momento. Agora que estou mais perto de casa, ele quis saber se eu planejava me envolver mais como tio. Eu disse que sim, mas provavelmente não da forma que ele esperava. Disse que adoraria ir até a casa dele, passar tempo com ele, a esposa e o Connor, levar comida que o Connor goste, e também me disponibilizar para cuidar do Connor 1 ou 2 vezes por mês, para que ele e a esposa pudessem sair para jantar ou ver um filme. Mas deixei claro que eu não seria uma babá de plantão como os nossos pais. Teve várias vezes em que ele simplesmente largou o Connor na casa deles por um fim de semana ou até uma semana com pouco aviso, porque ele e a esposa queriam viajar do nada. Disse que isso não iria acontecer comigo, especialmente porque estou no processo de adotar um gato, e tanto meu irmão quanto o Connor são alérgicos. Enquanto eu morava na casa dos meus pais, não pude ter gato, o que era justo, já que a casa era deles e o meu irmão e o Connor estavam sempre por lá. Então, o Connor ser deixado no meu apartamento está fora de cogitação. Felizmente, ele não insistiu. Disse que tudo bem, que nossos pais não se importam, e que ele sentia falta de passar tempo comigo e estava feliz que eu poderia estar mais presente na vida do Connor. Então, tudo terminou da melhor forma que eu poderia esperar. Estou animado para voltar para casa em algumas semanas, e agradeço novamente a todos pelos conselhos e críticas. Atualização 2, 25 de maio de 2025, quase 7 meses depois. Oi. Eu de novo. Esperava não ter que postar aqui de novo, mas, bem, a vida teve outros planos. Eu, 31M, me mudei de volta do Texas para Los Angeles por causa de um novo emprego. Meus pais moram aqui, assim como meu irmão, 40M, a esposa dele e meu sobrinho Connor, 16. Connor é autista e, embora tenha feito muito progresso desde os 10 anos, ainda enfrenta muitas dificuldades. Ele é não verbal, faz movimentos repetitivos com frequência, stimming, e costuma ter crises. Meu irmão, a esposa dele, a ex-esposa e meus pais são basicamente os únicos que conseguem acalmá-lo. Eu costumo cuidar dele 1 ou 2 vezes por mês para que meu irmão e a esposa possam sair para ver um filme ou se divertir um pouco. Eu não cuido dele durante a noite nem por vários dias seguidos, e isso sempre acontece na casa deles. Desde nossa briga da última vez, meu irmão e eu temos nos dado bem. Ele não tem ultrapassado os limites com relação a pedir para eu cuidar do Connor, e nosso relacionamento melhorou bastante. No entanto, algo aconteceu recentemente que voltou a estremecer as coisas. Meu irmão recebeu a notícia de que foi selecionado para participar de uma conferência internacional. A empresa vai hospedá-lo em um hotel por 10 dias, e embora não cubram os custos da esposa dele, não se opõe se ele quiser pagar a passagem e dividir o quarto com ela. Fiquei muito feliz por ele ter essa oportunidade. O problema é com quem o Connor vai ficar. A conferência vai acontecer justamente na mesma época em que meus pais e minha irmã vão para Nova York por uma semana para comemorar o aniversário dela. Nada pode ser reembolsado, e meus pais prometeram essa viagem a ela há mais de um ano. A ex-esposa do meu irmão, mãe biológica do Connor, também estará fora da cidade a trabalho. Sobraria eu. Quando ele me ligou para explicar tudo e perguntar se eu poderia ficar com o Connor, eu disse não. Mas expliquei os motivos. Moro a cerca de 1 hora e 30 de distância. Em termos de quilometragem, não é tão longe, mas o trânsito de Los Angeles complica tudo. Não me importo de fazer essa viagem 1 ou 2 vezes por mês quando vou cuidar do Connor, mas não quero fazer isso por 10 dias seguidos. Connor não pode vir para minha casa porque tem um gato e ele é alérgico. Além disso, tenho coisas frágeis espalhadas pela casa. Eu não trabalho de casa, e o Connor ainda está na escola, então eu provavelmente teria que usar dias de folga, PTO, para conseguir me organizar. O máximo de tempo que já fiquei com o Connor foi cerca de 6 horas.
Ele teve uma crise no final e eu não consegui acalmá-lo. Foi só quando meu irmão e a esposa chegaram, 20 minutos depois, que a situação se resolveu. Não consigo me imaginar fazendo isso por 10 dias seguidos. Isso pode parecer egoísmo, mas eu não quero criar precedente. Se eu cuidar dele durante a noite uma vez, sei que meu irmão e a esposa vão empurrar essa responsabilidade para mim novamente. Não quero que isso vire rotina. Estou satisfeito com o nosso acordo atual, cuidar do Connor 1 ou 2 vezes por mês e passar tempo com ele quando estamos todos juntos com nossos pais. Dito isso, eu não hesitaria em cuidar dele em uma emergência. Mas isso é uma história completamente diferente. Expliquei tudo isso para ele. Ele não ficou feliz. Desabafou dizendo que achava que, com a minha volta, poderia contar comigo para esse tipo de coisa. Eu já disse antes que não sou uma babá sob demanda, e que a esposa dele estava contando muito com essa viagem. Eu disse que sentia muito, mas não ia fazer isso. Falei que teria prazer em ir até lá no fim de semana em que ele estivesse fora para ajudar a esposa dele e dar uma folga a ela, mas não vou arriscar minha saúde mental por 10 dias e usar 8 dias de folga para cuidar do Connor sem que seja uma emergência. Ele teve algumas palavras bem duras comigo e desligou. Depois disso, envolveu meus pais no grupo da família, e para minha surpresa, eles ficaram do meu lado. Disseram que seria um gesto muito generoso da minha parte se eu fizesse isso, mas lembraram a ele que eu nunca cuidei do Connor durante a noite e que a esposa dele não precisa ir nessa viagem. Desde então, ele praticamente não falou mais comigo. Me sinto mal pela esposa dele não poder ir, mas também não confio em mim mesmo o suficiente para conseguir lidar com o Connor por 10 dias. Eu sou o babaca? Atualização 3, 31 de maio de 2025, 6 dias depois. Antes de tudo, obrigado a todos que deram conselhos. Agradeço muito, e ajudou saber que eu não estava exagerando. Mandei mensagem para meu irmão. Disse que ele tem 2 opções, ou ele ou a esposa ficam em casa para cuidar do Connor, ou ele trabalha com as agências locais, centros de atendimento, desculpem se não estou usando os termos certos, para conseguir cuidado temporário para ele enquanto eles estiverem fora, e eu dou uma passada no fim de semana para vê-lo. Eu não vou cuidar dele, e não quero nem ouvir discussão sobre isso. Ele me ligou e a esposa entrou na linha dizendo que eu sei como ela se sente em relação a outras pessoas cuidarem do Connor durante a noite, e como a mãe dele também pensa assim, e que ela nunca esteve nesse lugar antes e que está na lista de desejos dela. Eu disse que estou ciente que, nesse caso, imagino que ela vai ficar em casa com o Connor e talvez ela e meu irmão possam levar o Connor lá no futuro. Meu irmão tentou falar, mas eu o interrompi. Disse que não me importo com o que ele vai argumentar, não estou aqui para isso. Como alguns de vocês sugeriram, novamente os encaminhei para organizações locais e órgãos governamentais que ajudam pais de crianças com necessidades especiais, mas não avançou muito. Eu já estava muito cansado de tudo, então desejei boa sorte e desliguei. Criei um grupo de conversa com ele e a esposa, e disse que, daqui para frente, vou visitá-los 1 ou 2 vezes por mês. Ou seja, um deles precisa estar lá quando eu estiver. Não vou cuidar do Connor sozinho mais. Acho que é um bom compromisso, eu ainda posso passar tempo com o Connor, mas não vou ser um cuidador. Disse que, talvez no futuro, a gente volte a ter o que tínhamos antes, mas não tão cedo. Eles escreveram parágrafos pedindo desculpas, dizendo que não tinham outra opção e que talvez eu pudesse fazer isso por eles, que poderia ser tipo uma segunda lua de mel para eles, e para eu continuar cuidando do Connor 1 ou 2 dias por mês. Disseram que até me pagariam por isso. Eu disse que nenhum valor valeria a pena. Isso não é justo para mim, nem para o Connor. Ele não é meu filho, é deles. Eles precisam começar a trabalhar com agências agora e acostumar o Connor a ser cuidado por outras pessoas, porque nossos pais estão envelhecendo e em breve não vão estar mais disponíveis. Meu irmão respondeu que ele e a esposa vão começar esse processo e vão envolver a ex também, mas se isso não funcionar, o que vão fazer? Eu disse que é problema deles. Eu participo feliz em ajudar a pesquisar organizações e benefícios, mas se eles acham que eu vou fazer para eles o que meus pais fazem, estão loucos. A esposa dele perguntou se eu consideraria fazer um treinamento para aprender a cuidar do Connor como eles fazem, e eu recusei. Estou mais que feliz em ser o tio divertido que aparece para brincar, mas valorizo minha independência e não vou abrir mão dela. No final, os dois só me mandaram emoji de joinha. A esposa disse que vai ficar em casa com o Connor e não vai na viagem, e que me verá em 2 semanas para sair. Vamos ver o que acontece, mas pelo menos eu não estou mais responsável por cuidar do Connor e quem cuida sabe acalmá-lo. Vou continuar insistindo para eles ampliarem o círculo e buscarem outras opções e programas que ajudem com o Connor, porque acho que isso beneficiaria muito a qualidade de vida de todos eles e evitaria que uma situação assim aconteça de novo.